Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 1º de fevereiro de 2023. Conforme eu vim antecipando e alertando, infelizmente perdemos a eleição para a presidência da mesa do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional. No entanto, nem tudo está perdido. A oposição caiu de pé, colhe trunfos dessa adversidade, trunfos que permitem pavimentar o caminho para uma política eficiente de oposição no Senado Federal, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Primeiro pré-requisito para se definir uma estratégia eficaz, competente na política, na comunicação ou em qualquer esfera da atividade humana que requeira ação estratégica é um diagnóstico preciso, concreto da realidade objetiva tal como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Nessa eleição para a presidência do Senado, nós tínhamos 3 fontes de informações disponíveis. Pelo menos eu tinha 3 fontes. A primeira é a imprensa, que não dá para confiar, porque ela era totalmente pró-Pacheco. A segunda é a direita na internet, da qual eu aprendi a desconfiar, e vocês vão me dar razão. E a terceira é a tentativa de buscar informações de fonte primária de gente que está lá botando a lupa no Congresso, que está acostumada a avaliar o comportamento político dos parlamentares. E foi o que eu fiz, entrei em contato com essas empresas de consultoria, que fazem consultoria para empresas, para bancos, e que têm o hábito de fazer levantamentos sobre projeções de votação, comportamento dos parlamentares em relação a votações, de modo que eu nunca acreditei totalmente na imprensa e nunca acreditei totalmente nas informações de gente da direita que, fazendo campanha para Rogério Marinho, divulgou informações que não correspondiam à verdade. E isso é sério, gente. Isso é sério. Porque se por um lado nós não podemos confiar na imprensa, por outro lado também não podemos trabalhar com informações que não correspondem à realidade. E o placar que circulou na direita aí pela internet, nos grupos, nunca expressou o que de fato estava acontecendo no comportamento e nas opções de votos parlamentares. Na véspera da eleição, esse tal placar apontava empate técnico e em seguida maioria para Rogério Marinho. Rogério Marinho superando Pacheco, coisa que nunca aconteceu, gente, coisa que nunca aconteceu. O dado positivo aqui é que a imprensa trabalhava com uma projeção inicial de Pacheco fazendo entre 55 e 51 votos, e Pacheco fez 49, e com uma projeção inicial de Rogério Marinho fazendo entre 23 e 25 votos, e ele fez 32, sendo que Girão era tido como um senador com 3 votos, digamos que ele tivesse esses 3 votos, ou 4, que migraram para Rogério Marinho. Mesmo assim, o tamanho de Rogério Marinho nessa eleição é interessante. Por quê? Em primeiro lugar, porque o Palácio do Planalto queria patrolar, isolar a oposição, sair da eleição mostrando que tinha maioria absoluta para aprovar emendas constitucionais, e não tem. Segundo, porque Rogério Marinho fez muito mais votos do que a imprensa dizia e do que o Palácio do Planalto esperava. Terceiro, porque para convocar CPIs, a oposição no Senado precisa de 27 assinaturas e Marinho fez 32 votos. Marinho é um político experimentado, fez carreira no PSDB, é tido como um excelente articulador e talvez tenha comprovado com isso, fazendo mais votos do que se esperava dele na imprensa. Aprovou como articulador a reforma trabalhista e depois a reforma da Previdência. E acredito que nós temos aí um senador capaz de liderar a oposição. Os 2 dados mais importantes que vêm do resultado dessa eleição são exatamente esses. Primeiro, o PT não tem maioria para aprovar emendas à Constituição e boa parte das propostas que o PT tem anunciado, Guarda Nacional, reforma tributária, moeda única com a Argentina, implicam em aprovações
com maioria absoluta no Senado e o PT não tem. E a oposição tem tamanho, com folga, para convocar CPIs. Essas informações são muito importantes e não nos devem deixar desanimar. Já vi nos grupos aí dizendo que o Brasil está perdido, que com a derrota no Senado não tem mais nada para fazer, e eu não concordo com esse tipo de coisa. Não concordo e estou dizendo por quê. Eu já esperava a derrota, vocês sabem disso, eu vim anunciando aqui. Meu compromisso com vocês é trabalhar com a verdade, com o levantamento objetivo de informações confiáveis, porque, como eu disse na abertura do vídeo, qualquer estratégia parte de um diagnóstico realista. Não adianta ficar fabricando placar de um resultado da eleição e depois se decepcionar com o resultado. Nós temos base para uma política eficaz de oposição ao governo do PT, temos um líder no Senado capaz de fazer isso e condições de fazer isso. Nosso olhar agora deve se voltar para a composição das comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Transparência e Fiscalização e Comissão de Economia, são as 4 comissões mais importantes. Temos que ver como é que vai se dar a distribuição das presidências e das relatorias e como a oposição vai ocupar espaços nessas comissões no Senado Federal. Repito, nós temos condições para fazer uma oposição eficiente. O nosso tamanho no Congresso ainda não está claro, os alinhamentos de uma eleição para a mesa não são exatamente os alinhamentos das votações projeto a projeto, mas eu confesso que o resultado apresentado pela candidatura de Roberto Marinho, a mim me parece melhor do que eu mesmo esperava. O Palácio Planalto não deve ter gostado desse resultado e os nossos coleguinhas da imprensa que apoiavam Pacheco descaradamente certamente não. E os juízes do STF, que apoiavam Pacheco, também não. Pacheco tinha a experiência e a presença na mesa já de um mandato em andamento, tinha o Palácio do Planalto por trás distribuindo emendas e cargos e tinha apoio de juízes do STF e não conseguiu isolar a oposição. E eu não estou dizendo aqui esse tipo de coisa para apenas gerar esperanças em vocês. Assim como eu nunca criei falsas ilusões sobre o resultado da eleição, eu afirmo a vocês que a oposição caiu de pé e tem condições de virar esse jogo. Da mesma forma que eu assumi com vocês o compromisso de trabalhar com informações realistas, colhidas de fontes primárias ou da minha análise dedutiva da realidade com as informações às quais eu tenho acesso, eu asseguro a vocês que não há motivo de desespero, não há motivo, como eu estou vendo muita gente fazer aí, dizendo que não tem mais nada para fazer, que o Brasil está perdido. Não está perdido. Nós saímos dessa eleição com condições de jogo, os alinhamentos dos deputados e dos senadores nas votações ainda precisarão ser medidos e avaliados. O resultado da votação não é necessariamente decorrente de posições políticas e ideológicas dos parlamentares, é decorrente de acordos que implicam ocupação de espaço na mesa e nas comissões. Portanto, nas votações no Senado Federal, talvez a gente ainda consiga colher resultados melhores do que esse desempenho de Rogério Marinho. Mas o mais importante que nós temos a perceber é isso. O governo não tem maioria para aprovar a emenda constitucional e a oposição tem número, tem quórum para convocar CPIs. Daqui para frente, tudo vai depender da capacidade de organização, da liderança de Rogério Marinho na oposição, da eficácia da oposição na ocupação de espaços nas comissões estratégicas e de a gente trabalhar com seriedade, com base na verdade, na análise concreta da realidade objetiva, com estratégia e planejamento. Na Câmara dos Deputados, tudo ainda está mais nebuloso, porque Lira foi candidato único, fez acordos com o PL, com o PT e com todo mundo que está entre esses dois partidos, ou seja, com os extremos da política brasileira, da política institucional brasileira. Nós vamos ter que acompanhar como se dará a ocupação das comissões, das relatorias, das presidências, das 4 comissões estratégicas que eu já fiz referência, e vamos ter que acompanhar as primeiras votações na Câmara e no Senado
para ver como oposição e situação vão se comportar. Governos experientes, como é o caso do PT, costumam mandar medidas simples, fáceis, no início, para testar o comportamento do plenário, e as questões mais controversas e mais difíceis de aprovar, eles deixam para mandar para votação, depois de terem sentido melhor o tamanho da oposição e a eficácia da oposição. E eu confesso a vocês que em relação ao Senado Federal, eu estou mais tranquilo do que em relação à Câmara dos Deputados. Porque, como eu já disse aqui, meu compromisso com vocês é a verdade e a minha interpretação é de que a bancada que se elegeu agora, usando o nome do presidente Bolsonaro, pegando carona no presidente Bolsonaro, é tão fraca e incompetente quanto aquela que se elegeu em 2018. E vai precisar de muita pressão para eles aprenderem que oposição parlamentar não tem nada a ver com desempenho em rede social. Nada contra os deputados serem as suas estratégias de comunicação nas mídias sociais, mas o foco da preocupação da nossa bancada deve ser organização, planejamento, coordenação de bancada, definição estratégica da ocupação de espaços nas comissões, mapeamento dos planos do governo e dos projetos que o governo vai mandar para traçar estratégias para barrar esses projetos. E isso não se faz com gente que está exclusivamente preocupada em ganhar seguidor em rede social, visualização em vídeo. A oposição tem que ser feita com seriedade, com competência, e ou a direita parlamentar aprende, ou nunca mais voltaremos ao governo. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. Eu estou de volta ao canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, com meus comentários políticos antes das 2 da tarde. Me acompanhe por lá também. E lembre-se que eu estou oferecendo um curso de Fundamentos, Ciência Política e Planejamento de Atuação em Redes Sociais, para ajudar a qualificar a direita. Lá por março, abril eu vou lançar esse curso. Se você tem interesse em fazer uma pré-inscrição, mande o seu e-mail para dextrajornalismo@gmail.com, que eu vou listando aqui, vocês vão ser os primeiros a ser avisados quando o curso for lançado. Agradeço a você que tem doado pelo Pix, o mês está começando, as doações já começaram a pingar. Houve uma queda abrupta na receita do canal depois da eleição e a sua doação é fundamental para eu continuar fazendo o trabalho que eu faço aqui com seriedade, com compromisso com a verdade, defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Conto com seu Pix e conto também com que você continue chamando amigos, parentes, colegas para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego diariamente aqui. Amanhã tem mais.